E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Oferecimento Canicos Moda Nerd. Que Street Fighter foi um marco dos anos 90, isso todo mundo já sabe. Além dos jogos que revolucionaram o gênero de fighting games, a franquia também foi muito bem aproveitada no cinema e na televisão, o que rendeu um ótimo filme animado em 1994, que na minha opinião é a melhor adaptação de videogame já feita. Além desses, temos também a série Victory, que pega muito na nostalgia dos brasileiros. Um live action americano protagonizado pelo Van Damme, que esse a gente finge que não existiu, e Na verdade, a gente tenta dizer que foi um filme razoável, né? Porque existiu, ele com certeza existiu. também um desenho americano bizarro, que meio que continua os eventos do live action. Pra você ver como é bizarro. Tudo isso que eu citei foi feito apenas nos anos 90, e eu já fiz vídeo analisando cada uma dessas obras, basta dar uma conferida aqui no canal. Mas se você preferir, eu também peguei todo o material que eu produzi sobre essa franquia e compilei em um único vídeo de 1h30. Vou deixar o link aqui nos cards para você assistir depois. Dando sequência aos trabalhos, chegou a hora de adentrarmos nas adaptações de Street Fighter que tivemos no começo dos anos 2000, começando por Street Fighter Alpha The Movie. Quer dizer, anos 2000 considerando o lançamento no resto do mundo, porque no Japão esse material chegou ainda em 1999, mas foi lançado mundialmente em home video por volta de 2000 e 2001. E diferente de outras produções de Street Fighter que eu já abordei aqui no canal, essa daqui nunca chegou a ser exibida na TV aberta aqui no Brasil. E só quem teve acesso a esse material naquela época já era basicamente as pessoas que eram bem ativas na internet daquele tempo. E eu nem preciso dizer que esse acesso era feito por meios não oficiais, não é verdade? Não precisa nem dizer. A gente só pegava esses negócios aí via sites bem duvidosos. Eu mesmo me lembro de ter assistido a esse filme lá por volta de 2007, quando ele já não era muito novidade. E eu só fui assistir ele novamente agora para poder fazer este vídeo. E aí fica a dúvida, será que essa produção ela é tão boa quanto o filme de 94? E principalmente, será que ela envelheceu bem? Bom, prepare a pipoca, pois eu tenho algumas considerações a fazer a respeito de Street Fighter Alpha The Movie. Street Fighter Alpha. Não vai dizer que é a animação? Para entendermos melhor o que é Street Fighter Alpha The Movie, precisamos conhecer todo o contexto que levou ao seu lançamento. Para isso, vamos precisar voltar para 1994, quando foi lançado o primeiro filme animado de Street Fighter, produzido pela própria Capcom. Apesar de ter uma qualidade excepcional e ser lembrado por muito carinho pelos fãs, principalmente aqui no Brasil, o filme não conseguiu atingir as expectativas de vendas da Capcom, levando a empresa a cancelar os planos de uma possível sequência. Porém, havia algo em particular no filme que chamou muito a atenção da Capcom, que eram as cenas flashbacks que mostravam Ryu e Ken ainda jovens treinando juntos. Por mais breve que fossem esses momentos no filme, eles foram suficientes para inspirar a empresa a criar a série de jogos Street Fighter Alpha, ou Street Fighter Zero, como é conhecido no Japão. Esses jogos se passam após os eventos do primeiro jogo de 1987 e antes do consagrado Street Fighter 2 de 1991. E a ideia deu tão certo que se transformou em uma trilogia, com o último sendo lançado em 1998 para os arcades. E eu adoro aquele jogo, cara. Puta que pariu, cara. É basicamente um Street Fighter Trilogy, por assim dizer. O terceiro, no caso. Porque ele tem todos os lutadores de Street Fighter até aquele momento. Mais tarde recebendo portes para diversas plataformas. E com o sucesso dos jogos da série Alpha, a Capcom se sentiu motivada a investir em uma nova animação. Só que dessa vez ela queria fazer algo diferente do que foi feito no filme animado de 94. Quando eu fiz o vídeo sobre o longa de 94, eu comentei que ele trazia uma história bem simples, que funcionava apenas como uma justificativa para as diversas lutas que aconteciam durante todo o filme. Tem muito filme de jogo que é assim, né? É só justificativa mesmo. Por conta disso, tínhamos ótimos confrontos, que eram acompanhados de uma excelente animação, ao qual se mantém bonita até os dias de hoje. Por outro lado, os personagens não possuíam tanta profundidade, e a narrativa por si só também não era grandes coisas.
Para Street Fighter Alpha The Movie, a ideia era trazer um enredo melhor trabalhado, ainda mais focado no desenvolvimento do protagonista Ryu e na sua jornada pessoal. Então para este filme temos muito menos cenas de ação, mas um enredo muito mais aprofundado. E para que não fique nenhuma dúvida, o intuito desse vídeo não é determinar qual dos filmes é o melhor, mas sim esclarecer que se trata de duas propostas diferentes. E uma vez que entendemos esse contexto, a análise de Street Fighter Alpha The Movie se torna muito mais justa. Mas sabe o que é ainda mais justo? É você deixar o like neste vídeo para me incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Aliás, eu também te convido a se inscrever aqui no canal, pois eu garanto que você encontrará diversos conteúdos legais aqui, seja de games, filmes, séries, tokusatsu, enfim, diversos assuntos. Vamos fazer um acordo? Você se inscreve no canal, e se você não encontrar pelo menos 3 vídeos legais, você tira a sua inscrição. Temos um acordo? Agora que os recados foram dados... Pois é, pessoal. Vão lá e se inscrevam. O canal do cara é foda. Vamos falar sobre o enredo do filme. O que é esse chi maligno? Akuma? Uma coisa que me chamou a atenção neste filme e que particularmente eu gostei é que logo no começo do filme ele faz questão de deixar claro o quão superiores esses personagens são em relação aos seres humanos comuns. Ryu, por exemplo, elimina uma gangue com bastante facilidade, com direito a desviar de balas no melhor estilo Matrix. Ele desliza entre as balas como se não fosse nada. Aí, eu acho que todo filme com esses lutadores super poderosos tinha que começar já assim. Porque a gente tá sempre dizendo que esses personagens querem resolver tudo na porrada, mas era só aparecer com uma arma e pronto, tava tudo no chão. Se tivesse a história contando que armas são totalmente inefetivas contra esses personagens, ninguém fazia essas reclamações. Tá, eu sei que estamos falando de uma história onde os personagens disparam bolas de magia pelas mãos. Só que às vezes esquecemos desses pequenos detalhes, porque quando jogamos Street Fighter, ficamos focados apenas naquele grupo de personagens, e esquecemos que fora das lutas, eles vivem em um mundo cercado por pessoas normais. Então eu acho bem legal que o filme nos lembra disso, e já nos dá um pequeno gostinho do que esperar da história como um todo. Ao longo da história teremos participações recorrentes de Ken e Chun-Li, um suposto irmão adotivo de Ryu, chamado de Shun, além de aparições mais breves de outros personagens da série Alpha, mas o foco principal será no Ryu, e na sua luta interna contra a energia maligna Satsui no Hadou. Para quem não está muito por dentro da história de Street Fighter, aqui vai uma rápida explicação. O Satsui no Hadou é uma espécie de aura maligna que pode conceder um imenso poder ao seu usuário, mas como consequência, ele também destrói a humanidade do indivíduo e transforma ele em um assassino em potencial. Mas tem uns caras que não ligam, né? Poder acima de tudo. O personagem Akuma, que por sinal aparece nesse filme por alguns poucos minutos, é um perfeito exemplo do que o Satsui no Hadou é capaz de fazer com o ser humano. Quando o Ryu olha para Akuma, ele não está temendo o lutador que está à sua frente. Ele está temendo a imagem do que ele mesmo pode se tornar, caso não consiga conter o seu verdadeiro inimigo, que neste caso não possui uma forma material, mas está dentro de si, esperando para devorá-lo a qualquer instante. E a gente já viu lá no Ultra Street Fighter 4, né? E até outros, o que acontece, né? O pior é que, tipo, lá nesse jogo de luta, o Ryu, ele tá com um buraco no peito, e o jogo que conta a história desse buraco no peito é outra franquia. Há um tempinho atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal descrevendo como a história de Ryu se encaixa nos 12 passos da jornada do herói. E lá eu falo bastante sobre esse conflito do personagem com Satsui no Hadou. Deixarei o link nos comentários fixados deste vídeo. A maneira como essa jornada pessoal de Ryu se desenvolve ao longo do filme é um pouco diferente e mais direta se comparado com os jogos. Até porque o Satsui no Hadou não é o ponto central de discussão dos games, e o jogador de Street Fighter está mais preocupado com o gameplay do que com a narrativa. E não tem problema nenhum nisso, tá? E o fato de o filme dar tanta atenção para o Satsui no Hadou e de como o Ryu lida com ele é para mim um dos maiores acertos dessa animação. Eu adorei a forma como isso foi retratado aqui. Ficou muito visível o medo que Ryu sente de algum dia se transformar em um segundo Akuma. Para vocês terem uma ideia, por mais de uma vez ele pede ao seu amigo Ken para executá-lo, caso algum dia isso aconteça. E talvez isso possa passar desapercebido por muitos que assistiram ao filme, mas a amizade entre esses dois lutadores, Ryu e Ken, nunca foi retratada de maneira tão intensa como foi feita aqui.
Ken é uma espécie de âncora emocional para Ryu, pois sempre que ele está perdido e prestes a ser dominado pelo Satsui no Hadou, é Ken que sempre está lá para puxar Ryu de volta para a realidade. É claro que Ryu tem outros apoios, como por exemplo Rose, que aqui funciona como uma espécie de mentora, que vai sempre tentar guiar o nosso personagem para o caminho da luz. Ela aparece em momentos muito cruciais da trama, e é uma peça fundamental para que Ryu consiga vencer o Satsui no Hadou. E isso é um fato indiscutível. Entretanto, é Ken que lembra Ryu que ele pode vencer e ser mais forte sem que seja necessário recorrer a uma energia maligna. De maneira muito insegura, Ken se compromete a dar cabo de Ryu caso ele fosse controlado pelo Satsui no Hadou, mas no fundo, ele sempre acreditou que seu amigo se sairia vitorioso. E são interações como essas que mostram que Street Fighter tem um potencial narrativo para ser muito mais do que um simples jogo de luta. Talvez Street Fighter Alpha The Movie não seja para todos, e está tudo bem, não é como se todo subproduto de uma franquia tivesse que se adaptar a um único formato. De vez em quando, há espaço para experimentações, e isso definitivamente é uma coisa que esse filme faz bastante. Esse aqui é incrível. O mestre falou pra gente sobre ele. Deve ser o Hadou Negro. Ryu, você quase... Já que falamos em experimentações, temos aqui algumas diferenças significativas em relação aos jogos. A primeira delas é a inclusão do personagem Shun, o suposto irmão mais novo de Ryu, que aparece convenientemente em um momento em que Ryu dizia nunca ter conhecido ninguém de sua família. Sobre quem de fato é o personagem e o que ele representa para a trama, eu vou deixar para vocês descobrirem assistindo. O que eu posso dizer é que ele é bastante funcional dentro da narrativa, e também é um ponto central na luta do Ryu contra o Satsui no Hadou. Quanto ao vilão, eu acredito que essa é a primeira adaptação de Street Fighter que não traz Bison como vilão. Dessa vez temos um inimigo inédito, chamado de Sadler, um cientista que busca por lutadores poderosos a fim de roubar suas habilidades. Não tenho muito o que dizer sobre ele. É um vilão ok, que talvez não agregue muito ao universo de Street Fighter, assim como também não causa nenhum tipo de prejuízo. Ainda assim, eu duvido muito que você se lembrará dele depois. Alguns indícios apontam que as pesquisas de Sadler são financiadas pela Shadaloo, mas não recebemos nenhum outro detalhe além desses. Mas eu acho bem possível, já que em outros jogos... Pronto, você pega o Street Fighter 4, que o vilão é um androide que seria um futuro corpo do Bison. Esse androide foi criado justamente para roubar as habilidades dos personagens. Então, ele provavelmente usou a pesquisa desse vilão aí. Conforme a história avança, Ryu, Ken e Chun-Li partem para uma ilha isolada, onde estaria acontecendo um torneio organizado por Sadler, para tentar resgatar Shun, que supostamente havia sido capturado pelo vilão. Nesse torneio também vemos figuras conhecidas da série Alpha, como Bird, Adon, Guy, Rolento, Dalsin e Dan. E infelizmente não veremos muito mais além de uma luta bastante galhofa entre Dan e Bird. Muito bem, quem vai ser o primeiro a lutar? Esse Hadouken do Dan, cara, é muito devastador, cara. Não sobra nada. Não sobra nada, cara. Devasta tudo. Não fica nada. Não fica nada, cara. Não. Bota o replay disso aí. Olha esse Hadouken, cara. Olha esse Hadouken aí. Ai. Esse Hadouken. Tá bastante galhofa entre Dan e Bird. Muito bem, quem vai ser o primeiro a lutar?
Sei que é muito curta, mas eu acho essa luta fantástica, principalmente porque retrata bem o que é o Dan, um personagem criado pela Capcom para ser uma paródia do Ryo e do Robert Garcia do jogo Art of Fight, da empresa rival SNK. Por sinal, essa paródia foi feita porque na época, tanto o Ryo quanto o Robert já eram considerados por muitos fãs uma cópia de Ryu e Ken. Talvez outras empresas optassem por processar a SNK, mas como foi a Capcom, ela simplesmente decidiu responder do jeito mais zoeiro possível e criou esse personagem completamente aloprado. E ficou bom, viu? Ficou bom. Mas infelizmente nós não vemos as demais lutas desse torneio. Apenas alguns takes bem rápidos. É aquilo, né? O foco desse filme definitivamente não é a ação. Após descobrirem que o real propósito por trás do torneio era o de capturar os lutadores vencedores e transformá-los em cobaias de laboratório, Ryu e Ken e Chun-Li iniciam uma difícil luta contra um dos ciborgues de Sadler. E aqui temos uma cena fantástica do Ken fazendo um Shin Shoryuken. Ryu, isso é por você. A luta final do Sadler com Ryu também é ótima, e o Hadouken final representa uma vitória dupla para Ryu, sendo a primeira contra o inimigo que estava na sua frente e a segunda contra a tentação do Satsui no Hadouken. Lembre-se, Ryu. Você nunca será igual a Akuma. Nós não lutamos para matar. Mas como? Mas matou. Claramente matou ali. E assim como o filme de 94, esse também termina com um confronto em aberto. Para quem não se lembra, o filme de 94 termina com Ryu indo em direção a Bison, que dirigia um caminhão. Esse aqui termina com Ryu, agora certo que não seria controlado pelo Satsui no Hadou, confrontando a sua contraparte, Akuma. Mas eu não vou percorrer o mesmo caminho que você. E assim finalizamos mais uma excelente adaptação de Street Fighter. Eu vou ser sincero com vocês, eu ainda acho a animação de 94 a melhor adaptação de um videogame. Porém, se vocês assistirem a diversos vídeos que eu fiz aqui no canal, verão que eu prezo bastante por desenvolvimento de personagem. Resumindo, a animação de 94 é para mim videogame puro. Enquanto que Street Fighter Alpha The Movie é narrativa, é profundidade, é enredo. E eu me arrisco a dizer que essa animação consegue ser superior à série Victory, que é bastante elogiada por desenvolver bem os seus personagens, até mais do que os próprios jogos. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam a respeito de Street Fighter Alpha The Movie. Já assistiram? Nunca assistiram? Pretendem assistir? Comentem aqui embaixo! Agora o nosso próximo passo é a animação Street Fighter Alpha Generations, um OVA que é bastante focado no personagem Akuma. Vamos ver se irei gostar dessa animação o tanto que eu gostei dessa daqui. Enquanto isso, eu convido vocês a assistirem outros vídeos aqui do canal, como por exemplo, esses dois que estão aparecendo aqui do lado. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade. É isso aí, pessoal. Bora assistir os vídeos do cara. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!